protesto do advogado e economista Pedro Paulo, que entrou com a ação judicial para que esse show fosse cancelado. Estamos aqui bem em frente ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que fica também próximo ao Palácio do Governo, e foi nesse local que ele escolheu para fazer esse protesto. Vamos conversar com ele agora, porque a ação judicial, quando ele deu entrada, foi negada. Então ele pediu um recurso para que o desembargador, que está de plantão hoje no dia 31, possa tentar estudar esse recurso que ele pediu e dar uma liminar para que o show seja cancelado. Vamos conversar com ele, porque foram R$500 mil investidos pela Prefeitura de Paulista, 250 mil saindo dos cofres públicos e 250 de patrocinadores. Eu vou perguntar a ele uma pergunta bem simples: o que simboliza você estar aqui acorrentado em forma de protesto contra o show de Anitta hoje em Paulista? Boa tarde. Boa tarde. O show de Anitta é simplesmente a gota d'água. Eu estou aqui acorrentado fazendo um protesto porque o gasto público no Brasil tem que ser moralizado. Em primeiro lugar, o Brasil tem que parar de gastar com coisas desnecessárias. E em segundo lugar, todas as licitações devem ser fiscalizadas pelo Ministério Público, pela OAB e pela sociedade civil em regime de rodízio. 90% da corrupção no Brasil hoje é fraude em licitações, porque elas não são fiscalizadas. Mas o que o brasileiro precisa saber é que nós já temos todas as leis necessárias para fiscalizar todas as licitações. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527 de 2011, nós temos a Lei de Licitações, que é a 8.666 de 1993, e nós temos a Constituição, que prevê, em seu artigo 37, que todo ato administrativo, o ato da administração pública, tem que ser regido pela legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. No caso do show da Anitta, o que é que está faltando? Publicidade. Esse ato não foi público. Primeiro, dizem que é 500 mil. Cadê o contrato? Está no portal da prefeitura. Dizem que a iniciativa privada vai pagar 250 mil. Quem vai pagar? Que empresa é essa? Em quantas vezes? Tá certo? Então, por outro lado, a gente tem que ver que não há a publicidade do ato. O ato é imoral. Por que é imoral? Porque qualquer pernambucano, qualquer brasileiro sabe que as pessoas estão morrendo à míngua nos hospitais. Hoje, no Otávio de Freitas, na Restauração, no Getúlio Vargas, nos corredores, tá certo? Parece mais um inferno. Parece mais um campo de concentração. Tem pessoas dentro de um hospital, dentro de uma poça de sangue. Tem gente que não tem oxigênio. E como é que uma cidade como Paulista, que os postos de saúde não funcionam, conforme está aprovado aqui no agravo e na petição, vai investir numa cantora, num valor desse, acreditando que vai gerar um lucro para o município? Que lucro é esse? As arenas não serviu de exemplo? Quem vender hoje lá, o rapaz que vai vender cerveja, o outro que vai vender sei lá o quê, ele só vai vender hoje, amanhã não tem mais nada. Melhor seria investir nos hospitais e, se fosse para investir no turismo, fazer banheiros, tá certo? Melhorar a infraestrutura para que a infraestrutura econômica ficasse perene e gerasse mais renda e trabalho lá naquela região. Vou fazer uma pergunta ao senhor, porque assim, o senhor está fazendo isso porque o senhor também escutou muitas pessoas, muitos moradores lá de Paulista. E o senhor está aqui com algumas imagens de redes sociais do próprio advogado Pedro Paulo, de pessoas, moradores que estão revoltados por conta dessa situação que é o show de Anitta, com esse gasto aí da prefeitura. Vamos falar assim, muitas pessoas entraram em contato com o senhor justamente para falar dessa situação, dos postos de saúde que estão abandonados, a orla ali do Janga, ruas que faltam ser asfaltadas. O senhor teve o contato realmente com esses moradores para isso? Perfeitamente. Não só corpo a corpo, que foi o que me motivou a entrar com a ação, tá certo? Esperei a Câmara de Vereadores, não fez nada. Esperei o Ministério Público, também não fez nada. E não sei se está fazendo, poderá até fazer. A gente não sabe porque ele pode estar fazendo em sigilo, não é? Mas todo mundo, por uma boca só, é contra o show. E todo mundo publicou, a grande maioria aqui. Foi feita uma enquete por uma empresa aqui de jornal de Pernambuco e deu que 92% é contra o show. Então, se nós estamos numa democracia, democracia é o quê? A vontade da maioria. Então, como é que um gestor entra na prefeitura e não faz a vontade da maioria?
Por outro lado, quem garante quanto custou aquele show? Quanto foi o palco que montaram lá? Aquele palco é caro. Quem é o dono daquele palco? Qual o endereço dessa firma? Houve licitação e os banheiros químicos, porque tem toda uma estrutura, tá certo? Então, é um show que, para mim, agrediu o princípio da publicidade, da moralidade e da eficiência, porque não tem estudo técnico que demonstre que vai dar lucro à cidade de Paulista. O que a gente sabe mesmo é que está morrendo gente em hospitais e que o Brasil está deixando de investir nos jovens, os jovens estão indo para o tráfico, depois eles entram como usuários, depois vão ser traficantes e depois terminam no presídio ou no cemitério, enquanto a mão de obra de outros países se qualificam. O Brasil está estagnado, precisa resolver esse problema do gasto público. Toda licitação deve ser fiscalizada, já existem leis para isso. Ok, muito obrigado, advogado. E vou dizer uma coisa, esse recurso que pode ser estudado, vai ser estudado agora à tarde por esse desembargador que está de plantão. E vou dizer uma coisa, o show ainda pode ser cancelado, então essa parte aí, essa tarde e à noite lá em Paulista ainda vai dar o que falar. Eu volto com você, Edu.